Olá, pessoal, tudo bem? Professor Ita aqui. Hoje eu vou falar sobre honorários, vou continuar a parte dos honorários. Na aula passada nós comentamos que existe o convencionado, nós já tratamos, que nada mais é do que o contratado, mas ainda existe também os honorários arbitrados e o de sucumbência. E hoje nós vamos trabalhar com essas duas situações, tá? Honorários arbitrados, basta você pensar o seguinte: nem sempre, né, o advogado e o cliente vão estabelecer via contratual seus honorários. Quando acontecer isso, quem vai propor, né, esses honorários, que seria, na verdade, para ter acontecido, né, na maioria das vezes de forma contratual, mas como não aconteceu, o que vai acontecer? Então, o judiciário vai propor esses honorários. Então, nós chamamos isso de honorários de arbitrados, tá? Honorários arbitrados. Então, olha só, existem os honorários arbitrados que nada mais é do que os honorários fixados pelo Poder Judiciário. Em suma, é isso. Honorários fixados pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque não foi combinado previamente. Se tivesse sido pactuado, nós não estaríamos falando, então, de honorários arbitrados. Não confunda honorário de sucumbência com honorários arbitrados. São duas coisas totalmente diferentes. Aqui nós estamos trabalhando com uma fala de que praticamente, pessoal, nós não temos, então, um pacto antes vamos falar assim, da situação, e como não teve um combinado entre advogado e cliente, o Poder Judiciário que vai fixar esses honorários, beleza? Isso seriam honorários arbitrados. Agora, por que eu falei não confunda com honorário de sucumbência? O honorário de sucumbência é uma verba honorária. Ajudou muito, tá? Ela também é fixada pelo Poder Judiciário, mas aqui quem vai pagar é a parte que perdeu. A parte vencida, ou seja, o cara que perdeu, que vai bancar, tá? É a parte perdedora no processo que vai pagar. O pagamento, então, dos honorários em favor do advogado que ganhou aquela ação. O percentual, claro, gente, ele vai obedecer uma regra do CPC. Olha, uma regra do Código de Processo Civil. E essa regra é muito interessante. Ela vai fixar no artigo 85, parágrafo 2º do CPC, pessoal, entre 10% a 20% da condenação. Então, olha só, pessoal, olha só, se condenar, então, a 100 mil, 10% a 20% disso poderá ser honorário de sucumbência do advogado que ganhou a ação. Isso é muito importante, né? Din-din no bolso do advogado, e olha só, e claro, para quem venceu. Olha que importante ganhar ação, né? Então, olha só, gente, lembrar que o honorário de sucumbência poderá ocorrer cumulado com honorários contratuais, honorários arbitrados. Não tem problema, os dois juntos. Beleza? Agora, gente, justiça gratuita, perguntinha de prova da OAB. Justiça gratuita exclui os honorários de sucumbência? Não, tá? Não exclui os honorários de sucumbência. Vai acontecer normalmente. O beneficiário, então, da justiça gratuita, ele não exclui a fixação, então, de honorários de sucumbência. Beleza? Está previsto no artigo 98 do CPC, parágrafo 2º. Beleza? Agora, gente, há uma fala também de honorários chamado honorários assistenciais. Então, nós já vimos honorários nessa aula arbitrados, honorários de sucumbência, nós temos também os honorários assistenciais. O que seria os honorários assistenciais? Aqui são para aqueles advogados que vão trabalhar em sindicatos, normalmente. São os honorários advocatícios assistenciais, que são aqueles advogados que são contratados por sindicato, que vão trabalhar com uma demanda muito grande de pessoas, né? Vão prestar uma assistência, então, a um número muito grande de pessoas, beleza? Então, simplificando, nada mais seria, honorários de sucumbência fixados na Justiça do Trabalho
Mas agora nós estamos falando em honorários de sucumbência, chamados honorários assistenciais, que serão fixados para advogados que trabalham em sindicatos, tá? E vai ser, então, fixados pela Justiça do Trabalho e, claro, apenas a esses advogados contratados, né, pelos sindicatos, pela defesa dos direitos coletivos. É isso. E na próxima aula nós continuamos falando sobre prescrição dos honorários. Assunto extremamente importante, porque depois que perde o prazo de prescrição, já era, tá? O din-din some, acabou. Até mais, galera.